Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e eu vou começar um Fala Mais Joga aqui com vocês. Estou trabalhando em casa, estou no horário de almoço e aí dá tempo da gente gravar alguma coisa e conversar um pouco, né? Faz tempo que eu não posto um Fala Mais Joga. Aí, mais um Fala Mais Joga aqui. Bom, quem conhece Ludo, né? Quem tem mais de 40 anos conhece Ludo. Então se você conhece Ludo, você tem mais de 40 anos pelo menos. Eu conheci depois. Eu tenho menos de 40 anos. E a gente vai jogar um pouquinho de Ludo, né? Mas isso aqui é para conversar mais à vontade, sabe? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou vir aqui eu vou vir no Versus Computador, porque no outro vai demorar muito tempo, né? Eu vou ser o azulzinho mesmo, né? E aí vou jogar o dado. Como é que funciona o Ludo para você que tem menos de 15 anos de idade? Eu tenho que sair com os meus pinos azuis aqui, eu tenho que dar uma volta uma volta com cada pino e entrar de novo aqui na minha casa azul. Antes disso, deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Sem perturbação por 1 hora. É o tempo que a gente pode ficar aqui. Beleza? Então, para mim sair daqui, eu tenho que tirar 6 no dado. Então eu vou jogar, ó. 2, não foi. Aí a outra pessoa vai, a outra pessoa vai, a outra pessoa vai e volta pra mim de novo. E eu tenho que sair de novo, ó. Consegui sair com 1. Cada vez que eu tiro 6, eu posso jogar de novo. Então vou jogar mais uma vez. Deu 2. Aí ele anda nas casinhas, tá vendo? E assim vai, né? Assim vai. Vocês vão entender agora que os outros players aí vão jogar também. E a gente vai ver quem é que chega com os 4 pinos primeiro lá dentro, ó. 6, ao invés de eu jogar aqui com o meu pino que já saiu, eu vou tirar mais 1. Para ficar de segurança aqui. Vou rodar de novo. E vou andar com esse aqui, ó. Beleza. O que eu queria conversar com vocês? Eu queria conversar com vocês sobre apologética. E o papel da apologética no cristianismo brasileiro atual. Muitos irmãos acham assustador o fato de haver pastores apologetas, como Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, esses pastores famosos aí, que não são só pastores famosos, eles são apologetas, tá? Eles demonstram como a religião está ruim, né? Os pontos negativos dessa nova religiosidade e também demonstram o caminho certo, né? O melhor caminho. Augusto Nicodemos, ele é um apologeta, né? Ele começou no YouTube com vídeos assim, demonstrando o erro em outras igrejas, outras denominações. Isso é apologética, né? E isso é útil e é necessário. E para muitos cristãos que nunca viram isso, né, que não sabem que isso é bíblico, eu queria mostrar hoje para vocês, enquanto a gente brinca aqui, que isso é completamente bíblico, né? Então eu vou começar a falar sobre isso a partir de Gênesis e vou terminar em Apocalipse. Tá, vou passar alguns trechos aqui, né? Vou falar para você. Você vai anotar e depois, se você quiser estudar, estuda, né? Sozinho em casa, onde você quiser, os textos que a gente vai tratar a partir de agora aqui, beleza? Vamos lá. Textos apologéticos na Bíblia, ou pessoas que eram apologetas na Bíblia, né? A gente começa já de cara com Moisés, né? O texto de Moisés em Gênesis, ele é um texto apologético, digamos assim, né? Por quê? Porque enquanto o mundo cria que o mundo foi criado por outros seres, né? E havia muitas ideias diferentes sobre a criação de todas as coisas, inclusive criações a partir de espermas de outros deuses, né? Isso era comum na época dele. Moisés vem com uma mensagem diferente. No princípio, Deus criou todas as coisas, né? E o mundo foi criado pela palavra, pela sua própria palavra, né? Deus não, como dizia as doutrinas da época, Deus não teve vou usar a palavra feia, mas é essa palavra, Deus não teve uma ejaculação e saiu o planeta Terra. Não, Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra. Entende? Foi isso que aconteceu. E Moisés foi um apologeta muito famoso no Antigo Testamento, tanto que no Novo ele ainda é visto, né? E é óbvio que todos nós respeitamos muito Moisés por isso, né? Não foi o único, tá? E nem foi o último. A gente tem vários exemplos de pessoas que agiram assim. Então o que Moisés fez? Ele demonstrou para o mundo... Ó, agora tá vendo essa bolinha vermelha aqui?
aqui em cima, perto do player 1, eu vou voltar com ela para lá, que eu vou parar onde ela tá, quer ver? Apesar de que eu vou sair da estrela, né? Mas eu vou não, da estrela não, aquilo ali é a setinha, ó. Vamos voltar, vamos tirar ela de cá. Quando eu tiro algum personagem, eu jogo o dado de novo. E agora eu vou fugir daqui, porque senão eles vão me pegar também, ó. Isto, parei lá. Então quando Moisés faz isso, ele faz exatamente o que muitos cristãos hoje fazem. Demonstram que as filosofias que circulam em volta do cristianismo estão erradas, né? E de que a filosofia cristã retirada e extraída unicamente da Bíblia é a única filosofia correta. É isso mesmo, nós cremos que a única filosofia correta é a que está na Bíblia. As outras são humanas e podem ser inventadas, como foram inventadas, né? Então, nosso primeiro apologeta, será que ele foi importante? É claro que ele foi importante, né? Depois ele teve que ensinar o povo no deserto a não adorar os deuses como os egípcios faziam, né? Ele teve que castigar, sim, pessoas que adoravam outras coisas, como foi no caso do bezerro de ouro, né? Moisés, ele foi ali a pessoa que desceu e direcionou o juízo de Deus sobre aquelas pessoas que fizeram o ídolo de ouro, né? Então, um apologeta famoso e muito importante na Bíblia Sagrada, Moisés, né? Depois disso, eu vou falar de um apologeta. Olha, eu perdi um lugar, tá vendo? Eu voltei para cá, eu vou sair daqui com ele agora, ó. Um outro apologeta muito famoso na Bíblia Sagrada é Elias, né? Quem foi Elias? Foi um profeta. Eu não preciso falar quem foi Elias, fala a verdade, né? Elias lá, o Elias que fez, que orou e Deus fez cair fogo do céu. Aquilo foi uma demonstração da verdade, enquanto os outros falsos profetas de Baal, né, tentaram provar que Elias não era um profeta verdadeiro. Elias demonstrou o que é o Deus verdadeiro ali, a mesma coisa que o profeta faz hoje, né? O pregador faz hoje. Elias fez também. Então ele atuou como um apologeta na sua época, né? Mesma coisa que acontece hoje. Então é muito importante termos apologetas hoje no meio cristão. E olha que interessante, Elias não apenas demonstrou a verdade, ele também matou os profetas de Baal, né? E isso foi o juízo de Deus aplicado àqueles profetas. Foi permitido por Deus fazer aquilo, né? E muita gente hoje se assusta quando a gente fala abertamente contra algumas heresias. Nem mal sabe que na Bíblia Deus mesmo executa juízo sobre esses falsos profetas, né? Atualmente, o vídeo do Paulo Júnior está causando muita polêmica, né? Mas o Paulo Júnior está fazendo exatamente como nós vemos na Bíblia. Tá, irmãos? É assim que acontece em alguns livros da Bíblia e acontece de forma mais violenta ainda, tá? De forma mais violenta ainda. Um exemplo foi o de Elias, não foi o último e nem o único exemplo, nós temos mais exemplos. Vamos pensar aqui em outro momento onde a apologética foi necessária na igreja cristã. Vocês lembram do rei Josias? Pouca gente lembra do rei Josias, lá em 2 Reis 22, se não me engano. Acho que ele começa a reinar em 2 Reis 22, né? Naquele tempo, a igreja cristã, digamos assim, né? Não era igreja cristã, porque Cristo ainda não tinha vindo, mas os adoradores de Yahvé, né? Eles estavam tão consumidos pelo pecado que na sua própria religiosidade era possível adorar outros ídolos, né? Ou adorar deuses pagãos, né? E isso foi o maior problema daquela época. Então eles adoravam a Deus Azerá, eles praticavam aquele culto àquele Deus que queimava as crianças, havia prostituição dentro do templo, tudo isso provocado, feito pelo povo de Deus, né? Agora não era o povo pagão, eram os sacerdotes que estavam fazendo isso. Então, a partir do momento que foi encontrado a verdade, né, diga-se de passagem, a verdade era a palavra de Deus já, né, eram os textos sagrados já naquela época, o rei foi atrás de demonstrar a verdade. E muita gente se arrependeu naquela época, você pode acompanhar no texto que você vai ver, né? Então, olha aí o papel do apologeta em demonstrar a verdade para que outras pessoas deixem de ser enganados. Isso é extremamente importante, concorda?
Hoje nós precisamos da mesma coisa. O culto cristão, ele não está menos prostituído do que estava em 2 Reis. Sabe, a gente tem os mesmos problemas em alguma igreja. Em pelo menos uma igreja você vai encontrar os mesmos problemas enfrentados pelo rei Josias lá de 2 Reis 22. Foi um apologeta da sua época, agiu do jeito que Deus quis, Deus mesmo condenou aqueles religiosos que estavam prostituindo a palavra e a vontade de Deus. Muita gente se assustaria hoje em ver que Deus age assim na Bíblia, mas é exatamente assim que Deus é. Não é que ele age assim no Antigo Testamento, não, Deus é assim, né? Uma demonstração de como Deus é sério pode ser visto lá em Pedro, quando ele fala contra Ananias e Safira e os dois morrem, né? Deus que matou eles, não foi Pedro que matou eles, tá? Então Deus é muito mais sério do que parece. Muita gente acha que Deus não é tão sério assim. O apologeta, ele é importante para mostrar essas coisas também, né? Mas seguindo o Antigo Testamento, a gente já falou de Moisés e do rei Moisés, de Elias e do rei Josias, né? Vamos ver se tem mais gente assim, né? A gente tem mais gente assim. Tem o profeta Malaquias, pelo menos, né? Deve ter mais profetas assim, mas eu não lembro agora, né? E também não vai dar tempo, né? Deixa eu ver aqui onde que eu vou jogar. Se eu jogar aqui nesse primeiro azulzinho que está na casa vermelha, eu vou ficar na frente do amarelo e do vermelho. E se eu fizer isso, eles vão me mandar de volta para casa. Eu tenho esse azul que está na seta, então eu vou jogar no azul que está na seta. Agora eles podem até me tirar, né? Ela vai me tirar, ó. Não teve jeito. Perdi, né? Vamos lembrar de mais alguns apologetas. Malaquias, né? A gente começa a jogar e esquece o que estava falando, né? Malaquias foi também um apologeta porque ele pregou contra a sua própria igreja, nesse caso. Seria mais ou menos isso. Pregar contra a sua própria igreja. Malaquias falou contra os sacerdotes e o povo da sua época. E orientou, direcionou eles para um caminho melhor. Então todo o livro de Malaquias expressa o erro de todo o povo de Deus. Não só os profetas e os sacerdotes, como todo o povo de Deus. Se você ler Malaquias, geralmente você vai ler só o capítulo 3, né? A maioria só lê o capítulo 3, né? Incrível, mas o livro de Malaquias fala muita coisa pra gente hoje, tá? E a gente perde muito por não ler Malaquias. Mas se você ler Malaquias, você vai ver que ele começa a demonstrar o problema de todo o povo, né? Depois é que ele faz aplicação aos sacerdotes. E ele vai falar justamente de como o povo estava fazendo um culto a Deus que era largado, né? Um culto de qualquer jeito, né? E como que Deus estava insatisfeito com isso, né? As palavras não eram do profeta, né? Deus estava usando o profeta para entregar a sua palavra. E é isso que a gente percebe lendo o livro de Malaquias. Outro apologeta, né, que foi usado por Deus para direcionar o seu povo. Então nesse caso você vê que o apologeta também serve para mostrar o caminho para o povo, né? Enquanto o povo está fazendo tudo errado, a única solução, irmãos, é que alguém venha e mostre o problema, né? Então a gente faz isso. Então quando eu faço, por exemplo, aqueles vídeos que eu fiz do arminianismo, falando contra o arminianismo, eu estava fazendo a mesma coisa, demonstrando como esse caminho é ruim e como isso tem causado dano ao cristianismo, né? Muita gente ficou com raiva de mim. Eu já esperava, né? Até porque tem muitos ateus no meio arminiano e eu incomodei muito eles, né, com esse vídeo. Mas esse é o papel do cristão também. Ele precisa ser apologeta. O pastor que não é apologeta, ele basicamente está aberto a qualquer coisa. Qualquer coisa vai entrar na igreja dele, vai fazer alguma coisa, uma bagunça e vai sair, porque ele não controla nada. Péssimo, né? Péssimo para a igreja. Tem que ser evitado esse erro. Será que acabou os apologetas, né? No Antigo Testamento foi o que eu lembrei. Se você tiver lembrado de algum outro do Antigo Testamento, coloca aí pra gente, né? Vai ser até bom para mim, né? Para me pesquisar. No Novo Testamento nós temos o maior apologeta que já existiu na história. Quem é o maior apologeta do mundo, né? É o próprio Cristo. Cristo foi o maior apologeta. Ele não tinha papas na língua para tratar dos falsos profetas. Naquele tempo eram os fariseus.
né? Ele não ficava se preocupando se você ia concordar com o método dele ou não. Jesus não precisava se preocupar com isso. A preocupação dele era mostrar a verdade, né? E para mostrar a verdade, você tem que mostrar a mentira. Nesse caso, os fariseus, eles mentiam muito a respeito da religiosidade. Alguém teria que vir fazer isso, e Jesus veio. Então você vai achar Jesus criticando duramente os fariseus, mestres da lei, em todos os evangelhos. Então quando ele entra no templo e expulsa todo mundo, na base do chicote, ele está sendo um apologeta. Se você fizer isso hoje numa igreja neopentecostal, você vai ser um anticristo. Mas Cristo fez isso e não é um anticristo. Entende a diferença? As pessoas hoje, elas estão meio que perdidas, né? E elas acreditam em qualquer coisa, menos em Cristo, menos na verdade. Eu vou tentar pegar esse verdinho aqui, ó, vamos ver se eu consigo. Peguei. Agora eu vou rodar de novo, eu vou fugir daqui. Mas aí eu corro o risco de parar em frente ao outro lado. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vou tirar o vermelhinho, ó. Tirei o vermelhinho. E agora, vamos ver para onde eu vou. Eu acho que eu vou tirar o amarelo, será? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, eu vou ficar na frente deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, aqui eu vou tirar o verdinho. Vamos ver agora para onde eu vou. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Não, aqui, ó. É isso aí. Então Cristo foi o maior apologeta do mundo, né? Os cristãos hoje não aceitariam esse Cristo, porque ele iria falar duramente. Se Paulo Júnior foi criticado, Jesus seria condenado à morte de novo, porque a forma como Jesus lidava com esse tipo de cristão era completamente diferente do que a gente está acostumado. Jesus chamou os falsos profetas de hipócritas, condenou eles ao inferno, falou que eles eram raças de víboras, que eles eram podres por dentro, falou que eles roubavam dinheiro das pessoas, falou que eles atrapalhavam as pessoas a ir para o céu, chamou eles de adúlteros, de hipócritas. Jesus falou tudo isso diretamente para os fariseus e para os mestres da lei. Entendem? E hoje, quando Paulo Júnior fala uma coisa que é verdade, sem dar nome aos bois, ele não é visto como cristão. A gente pode lembrar também do próprio João, né? João, ele foi diretamente contra o governador, apesar de que não seria um caso de um cristão, mas ele foi diretamente contra o governador, né? E apontou o pecado dele, morreu por isso, né? Morreu por isso e hoje seria basicamente esse o destino de alguém que faz isso, né? O mundo sempre foi o mundo, nunca foi diferente disso aí, não. Será que nós temos mais apologetas dentro da igreja cristã, né? Agora do cristianismo mesmo? A gente tem sim, irmãos. Tem a necessidade de ter mais ainda. É só a gente lembrar do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Judas, de João, tanto nas cartas de João quanto no livro Apocalipse. Ele também é apologeta no livro Apocalipse. Você vê essa linguagem também lá, né? Mas vamos por partes aí, né? João pegou o que seria hoje o adventismo, né? O adventista do sétimo dia. Ele pegou e demonstrou que isso é uma heresia, né? O fato de se privar de alimentos do sábado, para você se consagrar a Deus, para você chegar à salvação ou alguma coisa assim, isso foi condenado pelo apóstolo Paulo, tá? Isso é claramente visto em Colossenses, né? E hoje há esse movimentozinho também, né, no nosso tempo. Hoje há esse movimentozinho. E as pessoas acham o que disso, né? Aparentemente tá tudo bem, né? Não tem ninguém indo contra. Deixa eu botar um pouquinho de música aqui, peraí. Tanto que a música pode acabar com o meu vídeo, né? Bem, ok. Não tocou a música não. Não tem música não, porque eu botei não perturbe, mas tá bom. O que você diria hoje de alguém que aponta o mesmo movimento dos adventistas do sétimo dia como uma heresia, né? Você carrega isso na sua Bíblia o dia todo, né? Paulo fez isso. A ideia de receber revelações externas foi condenada.
a ideia de receber visões ou de falar com anjos, isso tudo é condenado pela Bíblia. Mas as pessoas não estão de olhos abertos, né? Estão esquecendo de que a gente é direcionado pela Bíblia e não pelo profeta. Não pelo apóstolo em aspas, né, que tem hoje na mídia e por aí afora. Não são essas pessoas que direcionam a Bíblia e nem a verdade. Nós somos direcionados pela palavra de Deus, o que aparentemente foi duramente esquecido no Brasil. Então veja como é que a gente está, né? O nível do nosso problema é esse, né? A ponto de agora a gente ir contra Cristo e contra Paulo para apoiar os adventistas do sétimo dia. Vê que a gente está caindo no buraco, a gente está andando em direção a um buraco sem perceber, ou cavando mais ele, né? É exatamente isso que está acontecendo hoje no cristianismo brasileiro. E muitas pessoas fecharam os olhos para isso, né? Isso é triste, né? Isso é triste, mas é o que está acontecendo. Então, vocês podem perceber a importância da apologética no cristianismo. Estamos falando de pessoas que estão sendo enganadas porque alguém tem medo de falar. Porque alguém não quer ser mal visto na sociedade. E aí deixa que as pessoas sejam enganadas a si mesmo. Isso para mim parece um problema bem grande. Não sei se para você parece, né? Nós não temos só João, Jesus, né? João Batista e Jesus, não. Nós temos o apóstolo João. O apóstolo João, ele foi muito duro contra os gnósticos, né? Então no seu evangelho, aí o Verdinho perdeu mais um ponto. No seu evangelho, o apóstolo João, ele critica os gnósticos. Por isso que ele começa falando de Cristo. Havia a ideia de que Cristo não era uma pessoa, né? De que ele era uma manifestação de Deus, né? O Deus verdadeiro não viria em carne, porque a matéria era ruim para os gnósticos. Então Cristo, ele nem era de carne, ele era um espírito, a manifestação de Deus em formato de espírito. Por isso ele não poderia vir em carne. Isso ainda tem hoje, né, dentro das igrejas, mas enfim. O que eu quero dizer é que João, em seu evangelho, criticou essas pessoas sem se preocupar com o que elas iriam pensar, né? Enquanto a gente hoje vive nesse marasmo espiritual, achando que estamos caminhando para o caminho certo, quando na verdade estamos concordando com os falsos evangelhos que existem por aí, o que é algo completamente condenado nas escrituras, né? Depois a gente tem Paulo, a gente tem João e a gente tem Judas e Pedro, né? As cartas de Judas e Pedro, elas são bem parecidas. Muita gente acha que um copiou o outro, sabia? Mas Pedro chega a dizer que os falsos profetas da sua época eram como animais que estavam destinados à destruição. Ou seja, não havia chance para os falsos profetas, eles iriam ser condenados ao inferno. E Judas, ele ainda fala com mais assombro contra os falsos profetas, né? Ele critica ainda mais duramente os falsos profetas. 2 exemplos de cartas, irmãos, que não podem ser lidas dentro das igrejas. Quando foi a última vez que você viu alguém pregando Judas dentro da sua igreja? Não prega, porque ele é muito duro contra os falsos profetas. Mas ele faz isso porque essa é a vontade de Deus, concorda? Porque a Bíblia toda é a vontade de Deus. Então Judas e Pedro fizeram corretamente ao ir contra os falsos profetas. Quem faz errado somos nós, que não vamos contra os falsos profetas. Pelo contrário, protegemos eles. Dizemos, coitado, ele está errado. Né? Coitado, foi um engano. É um engano teológico. Não é um engano teológico para a Bíblia não, irmãos. Para a Bíblia é uma mentira satânica, né? Mas as pessoas preferem ficar quietinhas observando as outras pessoas morrerem, né? Morrerem enganadas, né? É lamentável isso. É lamentável. Olha, eu tô quase ganhando aqui no joguinho. Não sei se você percebeu, né? Apesar de que o vermelhinho, né, a menina ruiva lá, ela tá bem na minha frente. Ela tá com duas pedrinhas e tem uma chegando também. Se eu colocar 6 aqui, eu vou conseguir chegar naquela pedrinha vermelha. Vamos ver. Olha só, acho que eu consigo. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Não, eu vou ficar na frente dela.
1, 2, 3, 4. Eu acho que aqui, ó. Aí, ó, peguei o verdinho. Agora eu tenho que tirar 5 para chegar ali, ó. 4, né? 4 eu fico na frente dela. Vou pegar aqui para ver se eu entro. Não entrei, então tá bom. Senão eu parava ela aqui, que ela tem o vermelho que tá junto comigo. Ela tá com medo de sair dali porque ela vai ser pega pela minha pedrinha azul. Aí, ó, o vermelhinho já saiu também. Agora é o amarelo. Mas na estrelinha o amarelo tá seguro. Então eu só posso entrar agora aqui com essa segunda pedrinha que já tá entrando. Aí eu vou jogar de novo. E aí eu vou entrar com essa aqui para eu ficar seguro. Pronto, tô seguro agora. Tenho só uma pedra para entrar, né, que eu preciso rodar tudo aqui de novo e entrar com ela. A gente tem 25 minutos de vídeo de jogo, quando a gente conversou. Mas é importante falar sobre isso, irmãos, porque essa é a verdade. Sabe, as pessoas não querem reconhecer a Bíblia como verdade. Esse é o perigo hoje. Por isso que eu falei que a religiosidade que existe hoje, ela é mais voltada para o ateísmo do que para o cristianismo. Porque eu demonstrei várias vezes que essas pessoas estão contra a Bíblia, né? E não contra Calvino e nem contra Armínio. São contra a Bíblia, né? E mesmo assim, parece que a maioria ainda não percebeu, né? Aparentemente a gente está chegando no fim. Essa que é a verdade, né? E pelo jeito esse é o cenário do fim. Uma apostasia da palavra de Deus e um monte de gente tentando ser religioso, mas não cristão. Tentando ir para a igreja, mas não para Cristo. Percebem que é isso que está acontecendo? Eles querem ser vistos como religiosos, mas eles não querem o Deus da religião. Por isso eles brigam tanto, né? Agora tá acabando o jogo, cada um tá com 1, o verde tá com 3 aqui ainda, mas o amarelo e o vermelho, eles estão com poucas pedras. Então agora eu vou jogar mais, ó. Apesar de que eu tenho só uma que tá preso, eu tenho que pegar um 6, né? Não tem jeito, ó. Agora que não sai 6 mesmo. Agora que não sai 6. Vamos ver se a gente ganha isso aqui, né? Já conversamos bastante aqui. Eu vou deixar chegar a meia hora, né, de Fala Mais Joga. E aí eu vou encerrar o vídeo aqui, né? 3 minutinhos para eu tentar sair daqui. Vamos ver. Não sair de novo. Ó, o vermelho tá quase entrando de novo. O amarelo tá chegando. Acabou a vida do verde ali, né? Não vai conseguir mais. E agora vai ser eu. 2, aí não consegui também. O vermelho tá na frente, cara. E parece que ele vai ganhar. Mas olha o amarelo e o verde esperando ele chegar, né? Isso que é o perigo. Você ficar na frente deles é complicado. Vamos ver. Aí, não sair de novo. Agora é esperar, né? Agora é esperar e torcer pra inteligência artificial me dar um 6 aqui para eu sair. E é isso que acontece, basicamente. A inteligência artificial que está definindo aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, hein? Ah, o vermelho. Acabou a vida do vermelho. Esse jogo aqui pode durar meia hora ou pode durar 3 horas. Depende de quem está jogando. Ele é bem difícil quando todo mundo sabe jogar, entende? Então eles aqui... O computador tá pegando leve até, né? Já deixou eu entrar com 3, vermelho com 3. Mas se botar no modo hard, se tivesse no modo hard, isso aqui seria muito mais difícil e muito mais demorado. Tá aí o jogo Ludo, né? Não sei se vocês conhecem. Como eu disse, se você tem 45 anos, você vai conhecer. Se você conhece, você deve ter uns 45 anos de idade. Se você não conhece, você deve ter uns 12 anos de idade, né? Você deve conhecer só Free Fire e esses jogos aí que eu não quis nem instalar no meu celular. A gente vai terminar o vídeo agora. E eu garrei aqui, né? Deixa eu ver quem tá pra ganhar aqui, ó. Eu e o amarelo e o vermelho estamos fechados. O verde tá chegando, mas tem um do verde ainda que vai ter que passar por nós 3. Então tá basicamente empatado. Tá basicamente empatado. É assim que a gente encerra o nosso Fala Mais Joga hoje. Eu vou ler os comentários de vocês e vou comentar os seus comentários também, tá, irmãos? Então peguem leve aí nos comentários. Vejam que o que eu falei foi com base bíblica, né? Eu sempre faço isso e ficou claro para vocês tudo que eu falei. Vocês entenderam a importância da apologética cristã? Topam ser apologetas também?
por defender o evangelho, mas olha só, é ser apologetas do evangelho e não aprender em outros livros, né? Você pode aprender o que é ser apologeta, mas você não deve usar livros diferentes para isso, né? Como, por exemplo, eu demonstrei para vocês na última live sobre arminianismo que os livros da editora Reflexão não servem para apologética porque eles falam coisas que não condizem com a verdade. Então, para ser apologeta cristão, o essencial é você usar só a Bíblia. Então, como é que você vai demonstrar que a religião X está errada? Usando a Bíblia. Você não pode nem citar autores nenhum, você tem que usar a Bíblia, sabe? Eu fico impressionado quando algumas pessoas mandam para mim vídeos do Augusto Nicodemos para tentar me provar uma coisa que eu estou mostrando que é diferente. Né? Aí eles mandam um vídeo do Augusto Nicodemos. A gente está falando da Bíblia, a gente está falando do Augusto Nicodemos. Né? Apesar de gostar do Augusto Nicodemos, a apologética cristã ela é fundamentada nas Escrituras e não no Augusto Nicodemos. Olha onde eu tô. Será que ele vai deixar eu ganhar do verdinho? Vamos ver. Não, fiquei na frente dele. Nossa, ainda bem, ó. O azul ficou lá, o vermelho passou direto. Olha o que pode acontecer agora. Eu tirar 6 duas vezes e conseguir tirar o verde e o vermelho. Vamos ver se eu consigo fazer isso. O amarelo disparou ali, né? Vamos ver. 6. Não, passou perto. Vou jogar de novo. Aí passou longe demais. Se o verde me tirar, eu paro. Não tirou. Então vamos continuar. Tem meia hora de vídeo. Falei algumas coisas importantes e vocês vão ver eu sendo o primeiro a chegar. Deixa eu ver primeiro? Isso aí mesmo, ó. Eu tenho que tirar 2 agora, hein? Ei, no final do vídeo eu ganhei. Beleza, foi um prazer falar com vocês enquanto eu descanso e jogo aqui na hora do almoço. Eu vou ficando por aqui e vou ler os comentários de vocês. Até mais.